Aí, volta, hein? Já está gravando, você pode colocar seu nome aí no chat com a turma para poder ficar gravadinho tua presença. Deixa eu lembrar aqui o que nós falamos semana passada. Alguém lembra aí o que nós tratamos na aula passada? Os primeiros pré-socráticos. Beatriz Gonçalves. Que isso, rapaz. Essa menina é ouro, hein? E aí? Menina tá ligada. Essa menina solta. Peraí, deixa eu. Muito bem. Pré-socráticos. Hoje a gente vai falar de mais três. E eu separei uns vídeos curtos também para a gente poder. Vamos ver se funciona, né? Os vídeos. Então, tá chegando aí para vocês o texto. Nosso próximo personagem é o Pitágoras, aquele dos números. Chegou para vocês aí o texto? Chegou. Beleza, então, ó, Pitágoras. Conta-se que Pitágoras sofreu perseguição política em sua terra natal, a ilha de Samos, situada na costa jônica, não distante de Mileto. Depois a gente vê lá no mapa. Sendo obrigado a exilar-se em Crotona, na Magna Grécia, sul da Península Itálica, onde fundou uma sociedade secreta de caráter místico-filosófico. Por seu projeto político, foi expulso também de Crotona. As principais contribuições da escola pitagórica podem ser encontradas nos campos da matemática, como o célebre Teorema de Pitágoras, da música e da astronomia. Então, Pitágoras é o sujeito que vai literar, como nós estudamos já, né, todos os pré-socráticos estão buscando a arqué, ou princípio, né? O princípio para o Pitágoras, se a gente vai ver, serão os números. Tem até um desenho do Walt Disney, a matemática na Grécia, eu não estou lembrando aqui, eu vou procurar aqui, de repente eu consigo encontrar, mas um desenho muito legal que fala dessa relação mística que o Pitágoras tinha, um grupo secreto, né, que ele fazia reuniões e tal, muito interessante. Vamos ver aqui então, continuação, opa, pulei demais, perdão. Isso aqui é para a próxima aula. Pitágoras, respostas. Chegou mais alguém? Peraí. É o John. Isso, temos 18 participantes. Gente, tá bonito hoje, hein? Então, ó, a resposta bastante distinta da busca da arqué veio de Pitágoras de Samos. Profundo estudioso da matemática, Pitágoras defendeu a tese de que todas as coisas são números. Conta-se que, para chegar a essa tese, primeiro teria percebido que a harmonia dos acordes musicais correspondiam certas proporções aritméticas. Supôs então que as mesmas relações se encontrariam na natureza. Olha só que coisa interessante, né? Os pré-socráticos vão, como nós falamos, né? Eles vão observar, estão observando a natureza, né? A modificação da natureza, do olhar da natureza para o homem se dará com Sócrates. Mas nós estamos aqui entre os pré-socráticos, eles estão olhando para a natureza. Unindo essa suposição aos seus conhecimentos de astronomia, com os quais podia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros, concebeu a ideia de um cosmo harmônico, regido por relações matemáticas, teoria da harmonia das esferas. Se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, ou a arqué, seria a estrutura numérica matemática da realidade. Então a gente tem aqui, né, o primeiro sujeito que vai colocar a matemática como fundamento, né, da explicação da natureza, dos fenômenos. Né? A diferença entre as coisas resultaria em uma única instância de uma questão de números. Os pitagóricos entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos e a quantidade de pontos de um corpo definiria suas propriedades. Então, a partir dos números é que Pitágoras vai pensar a realidade. Peraí, que parou aqui o nosso... Bugou aqui meu texto, peraí.
Então, os Pitágoras entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos e quantidade de pontos de um corpo definiria as suas propriedades, a quantidade de pontos, né? Opa, fechou. Peraí, vou abrir aqui de novo, fechou o texto. Misericórdia. Peraí. Isso é o computador velho. Fundamentos. Oh, Senhor Jesus. Fundamentos aqui. Fundamentos. Peraí. Coloca aí o seu fone. Coloca o fone. Um minutinho, aqui, agora não. Jesus, cadê? Peraí que eu tô abrindo aqui, gente. Agora vai. Opa, chegou mais alguém, peraí. Miguel, boa tarde. Estou separando aqui o texto porque fechou meu texto. Aqui, encontrei. Já vou colocar para vocês agora. Encontrei aqui o texto. Perdão, mas problemas técnicos. Então, o mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, o apeiron, da imposição de formas numéricas sobre o espaço e da estrutura numérica da realidade derivariam problemas como finito, infinito, par e ímpar, unidade, multiplicidade, reta e curva, círculo e quadrado. Então, o Pitágoras foi elaborando, né, essas questões a partir da numeração, né, do número, né? Observe que Pitágoras, pela primeira vez na história da filosofia ocidental, se introduzia na explicação da realidade um elemento mais formal, fundado na ordem e na medida. A gente ainda não viu no capítulo, mas ele está explicando aqui. Um elemento formal é aquele que considera as relações entre os termos de uma operação, do entendimento independentemente da matéria ou conteúdo dessa operação. Então, é alguma coisa que está fora, né, tá distanciando da realidade. Ele está construindo um sistema para explicar a realidade. Há, portanto, um monismo em Pitágoras, quando ele diz que tudo é número. No entanto, sua doutrina sobre a origem do mundo nos leva a pensar em uma concepção dualista da realidade, pois afirma que o mundo surgiu de um apeiron, ou indeterminado, nós vimos lá, né, nas aulas anteriores, determinado pelo limite. Princípio este que instaura o múltiplo, mas mantém a unidade e a ordem universal. Então você tem, a partir de um único, uma explicação da multiplicidade, né? O limite operaria como um Deus, ou seria o próprio Deus. Apaixonados pela matemática, os pitagóricos aliaram aos números concepções não apenas filosóficas, mas também místicas, desenvolvendo uma visão espiritual da existência. Por isso, propuseram e praticaram um estilo de vida baseado na crença de que a alma é prisioneira do corpo e que dele se libera com a morte.
tem a coisa da transmutação das almas. O Pitágoras começou a pensar sobre isso, né? Que nós ficaríamos em corpos diferentes a cada vez que a gente morria. Então tinha uma coisa mística também, né? Poderia então reencarnar-se em uma forma de existência mais, vamos ver aqui, mais elevada, dependendo do grau de crescimento e de virtude que a pessoa tivesse alcançado. Então é uma questão interior, né? A filosofia pitagórica tinha, filosofia, né, de um modo geral, né? Tinha essa coisa de, a gente já viu isso logo no início das nossas aulas, né? A pretensão ao bem viver, né? A viver eticamente com o outro e na cidade, né? Assim, para os pitagóricos, o principal propósito da existência humana seria o de purificar a alma e elevar suas virtudes. As doutrinas pitagóricas tiveram grande influência sobre Platão e o platonismo. Recordemos, por último, que se atribuiu a Pitágoras o uso da palavra filosofia pela primeira vez, como vimos no capítulo 1. A gente chegou a ver lá quando a gente estudou Platão. Vamos ver aqui uma segunda figura importante agora, o Heráclito. Vamos ver qual seria a arquede de Heráclito. Heráclito nasceu no seio da nobreza governante de Éfeso, também conhecido como Obscuro. Desenvolveu um pensamento sistemático e polêmico. A sistemático, né, não tem uma ordem, né, ele não segue um ordenamento. Né? Escreveu sob forma de aforismos, isto é, frases curtas e marcantes, muitas vezes de sentido simbólico. O que não chegou até hoje de Pitágoras são fragmentos. Esses aforismos, né, que ele está falando aqui, são fragmentos. Né? Acho que são 123 fragmentos. E o meu livro fechou de novo. Abrirei agora. Nós estamos em Heráclito. Heráclito tem uma música que pode ilustrar o Heráclito. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Porque o Heráclito fala do eterno vir a ser, as coisas estão em constante movimento, né? Heráclito e o Parmênides vão ser os principais filósofos que vão dar ensejo, né? Vão fazer os dois caminhos da filosofia. Meu computador não está ajudando hoje. Misericórdia. Então falamos de Pitágoras, que já Arqué era o número. Vamos ver agora o Heráclito e saber qual era o pensamento de Heráclito, como é que ele olhava a natureza e como é que ele explicou a existência ou a origem do mundo. Se quiser fazer pergunta aí enquanto eu estou encontrando aqui o texto, pode perguntar. Dúvidas sobre tarefas anteriores? Aqui está. Eu só não sei porque que está fechando toda hora. Eu não estou clicando no texto. Aqui. Vamos lá para Heráclito. Que nós estamos vendo ainda agora. Então, em Éfeso, outra cidade jônica, desenvolveu-se um pensamento distinto e original. Isso se deveu a Heráclito, estudioso da natureza e preocupado com a arqué, né? A preocupação, a origem, né, das coisas. Todos os pré-socráticos estavam preocupados com isso. Assim como os pensadores de Mileto, Heráclito observava que a realidade é dinâmica e que a vida está em constante transformação. Mas diferente dos milésios, que buscavam na mudança aquilo que permanece, decidiu concentrar sua reflexão sobre o que muda. Né? Assim, o filósofo dizia que tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais do que o vir a ser. Tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Então, o Heráclito vai falar para a gente que as coisas elas estão em constante mudança. Né?
você não é o mesmo, mesmo que você, por exemplo, assista a mesma aula ou leia o mesmo livro, você não será o mesmo. Heráclito também observou com seus predecessores a atuação dos opostos na natureza. Oh, Senhor. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo do Heráclito e depois a gente volta, porque meu texto está fechando toda hora. Isso é impossível. Está aberto para vocês aí o texto, não? Não está. Pois é, Deixa agora. eu acho que está bugando aqui. Eu vou tentar passar o vídeo e depois eu vou tentar voltar para o texto. Espera aí. Aí vocês veem se o som tá legal, se não tá legal. Voltei. Perdão, gente. É a questão aqui do meu computador mesmo, deve ser. Vou tentar aqui, então, fazer o vídeo. Peraí. Heráclito nasceu em Éfeso, na cidade da Jônia, atual Turquia, por volta de 535 a.C. Ele foi citado nas obras do historiador Diógenes Laércio, que relata que Heráclito pertencia à nobreza da sua cidade, mas por seu desprendimento em relação ao poder e aos bens materiais, foi muito criticado e era acusado de desprezar seu povo. Também foi acusado de se recusar a participar da política, que era considerada uma prática essencial aos gregos, e de desdenhar dos poetas, dos filósofos e da religião. O mesmo Diógenes nos conta que Heráclito viveu em solidão e preferia passar seu tempo se divertindo com crianças e vivendo em natureza. E nos últimos anos da sua vida, passou a viver ainda mais isolado nas montanhas, alimentando-se apenas de frutas e plantas. E quando adoeceu, acabou morrendo por complicações da sua doença por volta de 475 a.C. Enquanto outros filósofos como Tales, Anaximandro e Anaximenes procuravam explicações científicas para a natureza física do cosmos, Heráclito parte do princípio de que tudo é movimento e que nada pode permanecer parado. Tudo flui e tudo se move, exceto o próprio movimento. Heráclito também reparou que as coisas só são coisas e existem enquanto existem também os seus opostos. Por exemplo, só podemos falar de coragem porque existem covardes. Se não existisse uma única pessoa covarde no mundo, não teríamos sequer uma palavra para coragem, pois todos seríamos automaticamente corajosos, não existindo sequer a ideia de covardia, pois seria um fator comum a todos ser corajoso. O que Heráclito quer dizer é que as coisas só existem no mundo com uma tensão entre opostos. Não existe covardia, mas sim a tensão Professor, entre o som tá coragem travando. e covardia. Uma coisa não é essa coisa, mas sim um conflito entre ser e não ser essa coisa. Ele ainda considera que nesta harmonia os opostos coincidem da mesma Peraí, vou forma parar. que o princípio e o fim. É um ciclo que se repete. O dia, por exemplo, muda para a noite e, por sua vez, muda para dia novamente. Então as coisas não são. Tá ruim de assistir, não? A imagem tá passando legal, só que o som não tá. Tá travando. Tá, vou tentar botar mais uma vez aqui e tentar melhorar a qualidade aqui do vídeo. Vou ver se vai rolar. Peraí.
quem são. Heráclito quer dizer que as coisas são possibilidades, sempre. As coisas estão no eterno vir a ser, ou seja, em constante mutação. Heráclito diz que nada permanece, e de nada é em dois momentos a mesma coisa, até porque nada é. Heráclito diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso ele queria dizer Pô, agora tá com essa. mas agora falando imediatamente. Pode falar. O som tá com eco. Ah, tá. Agora não vai ter mais não, peraí. Virão aquelas nas quais a pessoa emergiu. E que o rio é um exemplo do constante estado de mudança de todas as coisas. Heráclito sugeriu que o equilíbrio dos opostos, dia, noite, quente, frio, por exemplo, levavam a unidade do universo. E tudo seria parte de uma única substância. E a crença de Heráclito de que todas as coisas estão em constante estado de fluxo era contrária às ideias de filósofos como Tales e Anaximenes, que definiram todas as coisas por sua essência como imutáveis. Segundo Heráclito, o fogo é o elemento primordial de todas as coisas, e tudo flui como um rio. Para ele, o cosmos é um só, e nasce do fogo e pelo fogo é consumido, em períodos determinados, em ciclos que se repetem por toda a eternidade. Para Heráclito, o fogo, quando condensado, se umidifica, e com mais consistência torna-se água, e esta, solidificando, se transforma-se em terra, e a partir daí nascem todas as outras substâncias do mundo. Este é o caminho que Heráclito define como sendo para baixo. Ao dessolidificarmos a terra, obtemos água, que se transforma em vapor, e o vapor transforma-se novamente em fogo. Este é o caminho que Heráclito chama para cima. A cosmologia de Heráclito é baseada no preceito de que tudo é fogo. O fogo se consome o tempo todo, ele não é estático, está em constante movimento e mudança. E esta é a filosofia para Heráclito. Então, para ter uma ideia aí... Parmênides nasceu na colina grega de Eleia, atual Peraí. Ásia, na Itália. Deu para ter uma ideia aí da ideia da concepção de Parmênides, de Heráclito, de filosofia? Então, o Heráclito imaginava que o fogo, né, é a arqué, e que as coisas elas estão sempre em movimento, estão sempre em mudança, né? Todas as coisas, as ideias, nós mesmos, né? A realidade, o mundo, tá tudo em mudança. Nada, você não tem como pensar sobre uma coisa que está em mudança, né? E a gente vai ver o próximo filósofo, o próximo pensador, que era Parmênides, que vai pensar ao contrário, um pouco mais complexo, né? Eu também tenho um vídeo aqui. Deu para assistir o vídeo agora aí? Ou não ficou legal? Eu vou colocar o link desse vídeo no grupo, beleza? Vamos ver se a gente consegue ver o texto aqui o texto do Heráclito. Peraí. Aqui, ó, ele diz aqui. Heráclito também observou com seus predecessores a atuação dos opostos. Então, foi o que passou lá no vídeo também, né? Mas radicalizou essa observação, conferindo um papel essencial ao conflito em sua cosmologia. Desenvolveu, assim, uma visão de realidade profundamente agnóstica, né? Pois, para ele, o fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luta de forças contrárias. Exatamente como no vídeo lá que a gente assistiu. Daí sua famosa afirmação de que a luta é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Por essa razão, Heráclito imaginou que devia haver um elemento primordial na natureza, esse deveria ser o fogo, governando o constante movimento dos seres com chamas vivas e eternas. A medida desse acender e apagar do fogo seria determinado pelo logos, que seria o pensamento, né? Pensamento ou a razão, que para Heráclito era a razão criadora e unificadora das tensões opostas, a razão, discurso do filósofo. É sábio escutar não a mim, mas a meu discurso. Isso que o Heráclito dizia, né? Pela importância que deu ao movimento,
A escola heraclitiana de pensamento é chamada de mobilista, né, por causa do movimento. Apesar de não ter sido muito bem visto entre seus contemporâneos estudiosos posteriores, Heráclito é considerado um dos mais destacados filósofos pré-socráticos e o primeiro grande representante do pensamento dialético. Então, o pensamento do Heráclito vai ter influência sobre alguns filósofos contemporâneos, modernos e contemporâneos, como Hegel, Nietzsche, Heidegger e outros. Assim como Parmênides vai ter influência sobre outros pensadores. Vamos ver aqui o Parmênides, depois a gente assiste o vídeo do Parmênides. Parmênides nasceu em Eleia, na Magna Grécia, no seio de uma família nobre. Para muitos foi um principal filósofo pré-socrático, exercendo um grande impacto no pensamento de Platão, que o chamava de Grande Parmênides. Suas reflexões sobre o ser constituiriam os primeiros passos da ontologia e da lógica. Parmênides entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Por isso que ele vai influenciar Platão. Se vocês lembram, né, Platão ele vai abrir mão, ele vai dizer que os sentidos nos enganam e não nos dão acesso ao conhecimento verdadeiro. Pelos sentidos, conforme vimos no capítulo 2. Descartes diria algo parecido, mais de 2.000 anos depois. Embora também percebesse pela via sensorial a mudança e movimento do mundo, Parmênides achava contraditório buscar a essência, ou a arqué, né, o princípio, naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece, a mudança, o movimento, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente. Então ele vai dizer que é o pensamento imóvel, né, do imobilismo, ao contrário do Heráclito. Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe dizia a razão, e não os sentidos, que o faziam sentir a mudança, e proclamou que existe o ser, e não é concebível que sua não existência. Em suas palavras, o ser é e o não ser não é. Tentemos compreender melhor essa frase aparentemente óbvia. A frase não é tão óbvia assim. Ele vai tentar desvendar para a gente, destrinchar para a gente. O ser é a primeira oração expressa a ideia de que o ser, ou aquilo que é eternamente, existe eternamente, pois o ser constitui para ele a substância permanente das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável, imóvel, né? Por isso que eu falei do imobilismo. E é o único que existe. O ser é a arqué de Parmênides. O ser é a arqué de Parmênides. Não identificada como nenhum elemento natural sensível, mas ao mesmo tempo equivalente a toda a corporeidade, com tudo que existe, pois o ser é uno, pleno, contínuo e absoluto. Isso para o Parmênides. Isso mesmo que vai, à medida que a gente vai caminhando, né, o pensamento vai se complexificando, né? O não ser não é. Vamos ver a segunda oração. A segunda oração traz a ideia de que o não ser, a negação do ser, não é. Não tem ser, substância, essência, portanto, é nada, não existe. Essa é uma conclusão lógica, pois se o ser é tudo, o não ser só pode não existir. Para Parmênides, o não ser se identificaria com a mudança, pois mudar é justamente não ser, mas aquilo que era, nem ser ainda algo que é. Então, ele vai confrontar o Heráclito, ele vai dizer, olha, não é o que você está falando, né? Não é bem assim que funciona, né? As coisas, elas permanecem imóveis, elas não podem se modificar, senão a gente não tem como analisar. Em vista dessa formulação, Parmênides é considerado o primeiro filósofo a expor o princípio da identidade. A igual a A, e de não contradição. Se A é igual a A, é impossível ao mesmo tempo e na mesma relação A igual a não A, cuja argumentação seria depois mais bem desenvolvida por Aristóteles. Então, você veja que o Aristóteles, que foi aluno de Platão, né, vai aprimorar esse pensamento do Parmênides. Em seu poema filosófico sobre a natureza, nessa época a maioria dos pensadores ainda escrevia sob a forma de poemas, Parmênides expôs que 2 caminhos para a compreensão da realidade têm sido trilhados. Primeiro é o da verdade, da razão, da essência. O segundo é da opinião, da aparência enganosa, que ele considerava a via de Heráclito. De novo aqui, ele está mostrando que ele está confrontando o outro pensador.
Quando a realidade é pensada pelo caminho da aparência, tudo se confunde em movimento, pluralidade e devir. Está falando lá do Heráclito, né? Ó, Heráclito, você está errado, né? De acordo com Parmênides, essa via precisaria ser evitada para não termos de concluir que o ser e o não ser são e não são a mesma coisa, que seria um contrassenso, uma formulação ilógica. Considera-se que foi a partir dessa discussão sobre os contrários, sobre o ser e o não ser, que se iniciaram as reflexões da lógica e da ontologia, quando esses dois campos de investigação filosófica ainda estavam intimamente relacionados. A ontologia, a gente já viu aqui, né, é o estudo do inaparente. Então, vamos ver se a gente consegue assistir o vídeo do Parmênides agora. Vamos lá. Peraí. Morte são incertas. Acredita-se que nasceu por volta de 530 a.C. Peraí. Na igreja de Eleia, atual Ásia, na Itália. As datas sobre seu nascimento e morte são incertas. Acredita-se que nasceu por volta de 530 a.C. e, de acordo com o historiador grego Heródoto, ele era descendente de uma família rica e teria morrido por volta de 460 a.C. Parmênides usou do raciocínio dedutivo a fim de revelar a verdadeira natureza física do cosmos. Parmênides argumenta Professor, que tudo o áudio tá meio ruim ainda. que aprendemos com os sentidos é falso. Ele começa pensando no ser. Para ele, o ser contém todas as coisas, divisíveis e pensáveis. Pois ainda que algumas coisas não existam no mundo, elas são, pois podemos concebê-las. Este conjunto, por conter todas as coisas, faz com que o conjunto contrário, o não ser, não faça sentido, seja inconcebível. Sendo assim, para Parmênides, o ser é e o não ser não é. E se não há nada além do ser, pois tudo que existe é, e tudo que não existe não é, devemos concluir que ele é único, pois não existe nada além do ser, no espaço ou no tempo. E se o ser é único, não faz sentido que pensemos em divisões dele, pois só pode haver divisões quando algo diferente da coisa faz barreira entre as duas partes. Por exemplo, uma linha branca no papel branco não vai dividir nada, pois tanto as partes quanto a barreira são brancas. Portanto, uma linha de ser no meio do ser não vai dividir nada da mesma forma. E uma linha de algo que não seja o ser também não faz sentido, pois como já concluímos, o ser é único. Sendo assim, o ser é indivisível. Além disso, se não há nada além do ser, ele não pode se transformar em nenhuma outra coisa, pois mudar significa se tornar algo diferente de si mesmo. E não é possível mudar e continuar o mesmo. E se não há outro além do ser, ele não pode se transformar em nenhuma outra coisa. Então precisamos concluir também que o ser é imutável. O ser para Parmênides também é onipresente, já que qualquer descontinuidade na sua presença seria equivalente à existência de seu oposto, o não ser. E se o ser se movesse, poderia vir a ser algo novo, e então seria e não seria ao mesmo tempo, o que para Parmênides não é possível. E ainda, se todo o espaço está dentro do ser, que não muda, não tem partes que possam trocar de lugar, então não há onde ocorrer algum tipo de movimento. Então devemos concluir também que o ser é imóvel. E ainda podemos afirmar que o ser é eterno, pois esse ser não pode ter sido criado a partir de algo, pois isso implicaria em admitir a existência de um outro ser. Do mesmo modo, este ser não poderia ter sido criado do nada. Portanto, o ser simplesmente é. Parmênides termina dizendo que já que o mundo é logicamente imutável e o mundo que vemos é completamente mutável, este mundo só pode ser falso e não passa de uma ilusão. Parmênides nasceu na colina
E aí, deu para acompanhar aí? Como é que foi aí a transmissão? Deu, ficou melhor. Ah, então eu dei uma mexida aqui, é porque estou mexendo nesse negócio. Mas a diferença entre Parmênides e Heráclito, deu para ficar claro assim? O que vocês acham? Coloca no chat aí. Se eu fosse perguntar para vocês a diferença entre Parmênides e Heráclito, porque Pitágoras está muito diferente. Pitágoras, né, a arquétipo de Pitágoras é o número, né? Ele vai construir alguma coisa fora da realidade. O Heráclito e o Parmênides, que são duas linhas distintas, eles pensam, eles são, na verdade, a origem aí que vai dar origem para o pensamento filosófico moderno e contemporâneo, né? E eles falam coisas muito, muito diferentes. O Parmênides vai contrapor o Heráclito, né? O Heráclito vai dizer que as coisas estão sempre mudando. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, né? Tudo em mudança constante. O Parmênides vai dizer não, as coisas elas permanecem, né, do jeito que elas foram, ela é e ela será porque a existência é. Então não pode se modificar. E aí vai ter essas duas linhas de pensamento. Aquelas que vão falar da mudança constante e aquelas que vão falar que as coisas permanecem como são. Perceberam a diferença aí? Sim, deu para entender. O Parmênides ele vai complexificar a coisa, ele vai aprofundar. Esse pensamento dele é mais complexo. Não é? Eu estou aqui simplificando e a gente pegou os vídeos aí que eu vou depois pesquisar aqui. Sim, posso, Miguel. Vou pesquisar aqui no meu histórico, porque eu tirei, para botar no grupo para vocês assistirem de novo e ver com mais calma. Né? Eu estava falando, Miguel, é o seguinte, o Heráclito, né, diferente de Parmênides, ele vai dizer que as coisas, todas as coisas, né, a realidade, ela está em constante movimento e mudança, transformação constante. Por isso que ele fala, a gente viu no livro e no vídeo disso também, que uma frase dele, que você não pode pisar, né, num rio, né, e você será diferente quando o rio está em movimento, né, e você também está diferente quando você pisa no rio, né, você não pisa nas mesmas águas, você não é o mesmo quando pisa na água de novo, né, mesmo que você leia um livro de novo, né, você vai ver, quando você pegar o livro, você vai ver coisas diferentes, porque a sua percepção do mundo mudou, né. É isso que ele está querendo dizer, que as coisas estão sempre em modificação. O Parmênides, ao contrário de Heráclito, vai dizer, não, as coisas permanecem, são fixas. É uma imobilidade, né? Porque o ser ele desde sempre, ele sempre existiu e ele sempre existirá do mesmo jeito que foi. Isso que o Parmênides vai dizer. O Heráclito vai dizer, não, as coisas mudam, elas mudam constantemente. Essa é a diferença fundamental nos dois pensadores. Isso ficou claro para você? Como é que está aí? Beleza. Nada? Que isso? Dá uma checada depois no texto de novo. Lê de novo, porque essa página tá aí eu coloquei lá no Classroom. Eu acho que eu coloquei no grupo de vocês também o livro, né? Acho que é a página 210 ou 211. Que está lá. Hoje nós vimos o Pitágoras, o Heráclito e o Parmênides. Né? Na semana passada nós vimos outros três, que foi o Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. E a gente vai perceber que cada um desses pensadores, eles vão se reportar aos anteriores. Então, né, tanto aqui o Tales, o Anaximandro e o Anaximenes, um fala do outro, um vai desenvolvendo o pensamento do outro. O Heráclito vai citar o Apeiron também, mas o Pitágoras vai citar o Apeiron também, mas vai desenvolver um outro sistema de pensamento. Né? O Heráclito e o Parmênides já vão falar de uma outra forma, vão procurar a arqué em outro lugar. Né? O Heráclito vai dizer que a arqué é o fogo que está consumindo, né, se consome, vai se transformar. E o Parmênides vai dizer que a arqué é o ser. Muito complexo isso, né? O ser
e o não ser não é. Então, para Parmênides, por exemplo, aquilo que eu não vejo não existe, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo que eu não estou vendo. E para Heráclito, não, né? O fato de eu não enxergar não quer dizer que aquilo não exista, né? Que não há uma existência daquilo que eu não vejo. Complexo? Professor, Diga. qual é a diferença desses três filósofos que estudamos hoje em relação dos três primeiros? Repete, por favor. Repeat, please. Qual Bia. é a principal diferença entre os três primeiros filósofos que nós vimos, esses primeiros pré-socráticos, e esses que estudamos hoje? Boa pergunta. A gente pode fazer a diferença entre eles pesquisando qual a arqué de cada um deles. Não sei se você vai lembrar da arqué do Tales, da arqué do Anaximandro e da arqué do Anaximenes. A arqué do Tales, tudo era água. A arqué do Anaximandro, eu acho que era o ar. A arqué do Anaximenes vai ser o apeiron. A arqué do Pitágoras vai ser os números, vão ser os números. A arqué do Heráclito será o fogo, né? E a arqué do Parmênides será o ser. Cada um deles vai tentar explicar. Essa é a diferença dos filósofos, né? O que é comum a eles é a tentativa da explicação da origem das coisas. Entendeu? Entendi. Contemplada aí a sua pergunta? Sim. Professor, eu estava Diga. pensando, Sim. porque você falou que eles passaram do místico, né, pro racional, né, algo mais lógico. Mas o que levou eles a fazerem isso? Tipo, pensar logicamente. O que Então, os fatores? Esses pensadores originários, eles ainda estão naquele pensamento que a gente falou, pensamento mitológico, né? Na medida em que o desenvolvimento do pensamento, o questionamento sobre a arqué vai se complexificando, né? Eles vão vão se afastando da natureza. Por exemplo, o Pitágoras. O Pitágoras é uma pessoa, um pensador que ele já, quando ele fala do número, né? Acho que é um dos primeiros que ele já se distancia da natureza. Ele pensa um sistema numérico, né, a partir do número para explicar a natureza. Ele já está se distanciando, mas ainda está colado com a natureza. O Heráclito e o Parmênides também. Quando a gente tiver, o Sócrates começa a fazer essa mudança, né? Por quê? Porque ele vai pensar o homem no centro das explicações da existência do mundo e das coisas, e a razão para explicar a existência dos fenômenos, não mais a natureza. Respondi? Não sei se te respondi. Respondeu, é porque, tipo, eles passam de um pensamento mitológico, um pensamento mais centrado em deuses, e, tipo, passam para um pensamento mais racional, centrado no homem. Sim, mas você vê que isso, em toda a filosofia, Platão, ele vai passar para esse pensamento racional, mas ainda vai misturar um pouco do pensamento mitológico. Tanto é que ele usa narrativas, usa alegorias, né, para explicar o pensamento dele. O Aristóteles é que vai forçar essa barra e vai meio que romper a ruptura, né? Vai ser com Aristóteles. Alguém mais quer perguntar ou fazer um comentário sobre a aula? O que achou? Você já tinha ouvido falar sobre Parmênides, Heráclito e Pitágoras? Professor, Diga. o senhor estava falando sobre esse Parmênides, acho que esse é o nome. É Miguel? Miguel. Pode falar. O senhor falou que ele não acreditava no que não dava para ver. No caso, o que não dava para ver não existia. Então, para ele, o ar não existia, porque em questão assim só dá para sentir, não dá para ver. Boa pergunta. Eu acredito, Miguel, que o Parmênides ele vai considerar o ar como ser, né? Que ele está sentindo, porque acho que no texto aí fala que ele não abandona os sentidos, mas ele vai desenvolver esse pensamento, esse início de pensamento racional. Então, acredito que para ele o ar, o ser,
né, engloba o ar também, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer quando eu digo assim, o que eu não vejo não existe, é como assim, estou falando aqui, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, né? Eu não estou vendo a sala ali, eu não estou vendo uma pessoa que está na sala, né? O fato de eu não estar vendo a pessoa que está lá não quer dizer que ela não existe, é isso que eu quis dizer, viu? Na hora que eu expliquei. Mas para Parmênides, tudo é o ser. O ser engloba todas as coisas, entendeu? É complicado de entender isso, né? É complexo, é complexo. Porque é um negócio muito cabeçudo. Mas boa pergunta, obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Acho que a gente vai voltar um pouquinho no Parmênides e no Heráclito, que eu acho que vale a pena. O Parmênides eu acho que é complexo, dá para a gente aprofundar um pouco mais. O que vocês acham? Acho que vai ficar bom para concretizar mais essa ideia dele, porque às vezes fica muito em aberto. Pois é, o ser é e o não ser não é, a gente podia explorar um pouco mais essa frase, né? Sim. Porque até como o senhor mesmo falou, é bem complexo, aí tem que se aprofundar um pouco mais nesse assunto aí. Beleza, eu vou fazer então isso, eu vou estudar um pouco mais para a próxima aula e a gente vai aprofundar isso. Antes de falar dos outros últimos dois pré-socráticos, que acho que é o Demócrito, eu não estou lembrando qual o outro agora, mas tem dois para a gente falar ainda. Mas aí na próxima aula a gente fala um pouquinho mais do Parmênides e do Heráclito, e aí depois fala dos outros. Pode ser então? Pode ser. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses links aí do Parmênides e do Heráclito. Isso, obrigado, Nicolas. E vou colocar no grupo para vocês assistirem em casa um pouquinho, porque é muito curtinho. E coloco lá a tarefa no Classroom. Desculpe aí pelo fechou aqui o livro. Não sei o que aconteceu com o meu livro. Acho que o computador também está muito cheio. E aí ele está toda hora desfazendo. Acontece, professor. Espero que vocês estejam bem aí, gente. Eu sei que o negócio está meio esse tempo todo em casa, né? Trancado, é meio estranho isso aí, mas não tem previsão de volta ainda, vocês estão sabendo, né? Eu tentei, né? Porque a internet estava ruim. Ver a live hoje. E estava falando, né, que não ia ter previsão de volta mesmo. Ia ser só resolvido depois. Então, até aproveito essa oportunidade para dizer para vocês que aqueles que não fizeram lá as atividades, eu vou estender de novo o prazo, façam elas, né, mesmo que tenha assim devagarinho, tenta botar em dia, porque a gente é possível, né, que nós tenhamos só isso para avaliar. Que eu não estou dando teste nem prova, não vou fazer isso. Então, as tarefas e as aulas aqui que vão valer como avaliação. Eu acho que isso acho que é mais justo, né? O que vocês acham aí? Eu acho que vai ser melhor, porque tipo, agora a gente não tem nem acesso aos nossos livros direito. O senhor passou o livro, mas tem professor que não passou. E aí tem professor que também não está dando matéria, tem professor que está dando matéria. Então é muito difícil. Porque nem todos os livros a gente consegue em PDF. Esse aqui eu consegui uma sorte, mas eu queria um outro que não. Por exemplo, o Mundo Sofia também está em PDF, então tem alguns livros que a gente consegue, tem outros que não. Então, assim, na medida que eu puder, né, mandar para vocês o material e facilitar o máximo possível, né? Poxa, fazer a tarefa, eu acho que é uma forma de aprender também, não ficar parado e aí ter um material para avaliar. Então, acho que por hoje tá bom, né? Tivemos aí 17 pessoas presentes. Poxa, agradecer a vocês a paciência e a presença. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem abrir o microfone para dar um tchau aí coletivo. Tchau, professor. Valeu, professor. Fica na paz. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu, professor.
Ó, vocês podem ler Tessalonicenses, vou colocar escrito aí no, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2.